Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nesse dia nos fale diretamente a nossas almas e nos permita entender e nos edifique interiormente e também exteriormente, e nos prepare para ser transformados e raptados neste último dia, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero ler em Ezequiel capítulo 3, versículos 17 ao 21. E diz assim, capítulo 3, versículo 16 ao 21, e diz assim: E aconteceu que ao final de 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te pus por sentinela à casa de Israel. Ouvirás, pois, tu a palavra de minha boca, e os admoestarás de minha parte. Quando eu disser ao ímpio, de certo morrerás, e tu não lhe admoestares, nem falares, para que o ímpio seja percebido do seu mau caminho, a fim de que viva, o ímpio morrerá por sua maldade, mas seu sangue demandarei de tua mão. Mas se tu admoestares ao ímpio, e ele não se converter de sua impiedade e de seu mau caminho, ele morrerá por sua maldade, mas tu terás livrado tua alma. Se o justo se apartar de sua justiça e fizer maldade, e colocar eu tropeço diante dele, ele morrerá, porque tu não o admoestaste, em seu pecado morrerá. E suas justiças que havia feito não virão em memória, mas seu sangue demandarei de tua mão. Mas se ao justo admoestares para que não peque e não pecar, em verdade viverá, porque foi admoestado, e tu haverás livrado tua alma. Nosso tema para esta ocasião é o sentinela do último dia. Pode sentar-se, querendo ter gentileza. Encontramos no Antigo Testamento que o profeta Ezequiel foi colocado por atalaia do povo hebreu, assim como foi também Jeremias, o foi Isaías e todos esses profetas que Deus enviou no Antigo Testamento. Eles foram enviados com a palavra de Deus para o tempo em que eles viveram e deram a conhecer ao povo hebreu todas as coisas que Deus falava a eles, para que estes profetas as dessem a conhecer ao povo hebreu. Encontramos ao grande profeta e atalaia, grande profeta e sentinela do povo hebreu, o profeta Moisés, o qual mostrou ao povo hebreu que Deus colocava diante deles a vida e a morte. E Deus recomendou por meio do profeta Moisés que as pessoas escolhessem a vida para que vivessem. E assim, eles puderam viver conforme a vontade de Deus e a descendência deles também. Agora vejam como Deus coloca diante do ser humano a vida e a morte, a bênção e a maldição. No capítulo 30 de Deuteronômio diz:
Acontecerá que quando tiver vindo sobre ti todas essas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te arrependeres no meio de todas as nações, onde tu houver arrojado o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus e obedeceres a sua voz conforme a tudo que eu te mando hoje, tu e a teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor fará voltar a teus cativos e terá misericórdia de ti, e voltará a recolher-te dentre todos os povos aonde te houver esparcido o Senhor teu Deus. Ainda quando os teus desterrados estiverem nas partes mais longínquas que há debaixo do céu, dali te recolherá o Senhor teu Deus, e dali tomará, e te fará voltar o Senhor teu Deus à terra que te herdaram teus pais, e será tua, e fará bem, e te multiplicará mais que a teus pais. E circuncidará o Senhor teu Deus teu coração, e o coração de tua descendência, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, a fim de que vivas. E porá o Senhor teu Deus todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre teus aborrecedores que te perseguiram. E tu voltarás e ouvirás a voz do Senhor e porás por obra todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Aqui podemos ver que Deus le muestra por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo que mostra por meio do profeta Moisés ao povo hebreu que se não obedecem à voz de Deus, à palavra de Deus dada por meio de Moisés, eles serão espalhados. As maldições virão sobre os hebreus. Mas depois, ainda estando eles em outras terras, porque ser relevados em cativeiro era uma das maldições, ser espalhados, mas diz, quando estando nas terras longínquas, te arrependerdes, então eu te trarei dessas terras, ainda que sejam muito longínquas, e te colocarei novamente em tua herança, na terra de Israel. E ali te abençoarei. Te darei um novo coração. E te darei um coração circuncidado, ou seja, uma circuncisão que Deus fará no coração do povo hebreu, de cada pessoa que, arrependido por seus pecados, busca a Deus. Agora encontramos que o povo hebreu está regressando à sua terra já, desde a década do 40, ou muito antes, e já estão novamente estabelecidos como uma nação, com sua própria bandeira e sua própria moeda, e seu próprio governo, e estão aí os ossos unidos, cada um ao osso que lhe corresponde, e os nervos também colocados em seu lugar. Esses líderes religiosos e carne sobre os nervos e pele também. Mas falta espírito, o Espírito de Deus, que regresse ao povo hebreu. Mas, porque quando o povo hebreu rejeitou a Cristo como seu rei, depois, Deus se voltou aos gentios e esteve caminhando entre os gentios, chamando entre os gentios um povo para o seu nome. E depois encontramos que o povo hebreu foi espalhado por todas as nações da terra. Encontramos que, por pouco, Hitler, Mussolini e Stalin
exterminam o povo hebreu. Mas a promessa de Deus é que o povo hebreu não será exterminado, ainda que se veja a ponto de ser exterminado. E se Deus não encurtava aqueles dias de tribulação do povo hebreu, sob Hitler, Mussolini e Stalin, nenhuma carne hebraica poderia ser salva. Mas, vejam vocês, por causa dos escolhidos de Deus, no meio do povo hebreu, que são 144 mil hebreus que Deus tem assinalados para chamar e juntar no último dia, nesse tempo final, por causa desses escolhidos, Deus encurtou aqueles dias de tribulação do povo hebreu, sob Hitler, Mussolini e Stalin. E já vejam vocês como voltaram à sua terra, não somente da Alemanha, senão dos diferentes países da Europa e também da Rússia, estiveram regressando faz pouco tempo, porque se abriram as portas para eles saírem da Rússia e estiveram regressando à sua terra. Agora, Deus, para o povo hebreu, tem um atalaia, um sentinela, um profeta mensageiro assinalado para falar Deus por meio dele ao povo hebreu e dar-lhe a conhecer todo o programa divino correspondente a este tempo final, tudo relacionado ao reino de Deus para ser estabelecido nessa terra, no meio do povo hebreu. E o Messias sentar-se sobre o trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e reinar sobre este planeta Terra, sobre todo ser humano e sobre todas as nações. E o povo hebreu ser a cabeça de todas as nações, porque será Jerusalém a capital do mundo. E o território de Israel será o Distrito Federal. O desejo que esteve no coração do povo hebreu como nação e de cada hebreu como indivíduo está muito próximo de se converter em uma realidade, com a vinda do Messias para o último dia, para sentar-se no trono de Davi, trono que reclamará, neste último dia, em sua vinda, como o leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, porque esse trono pertence ao Messias. E por isso é que transcorreram milhares de anos, e ninguém se sentou sobre esse trono, desde que foi deixado vazio, porque estão esperando a chegada do Messias neste tempo final, para que tome o trono de Davi e reine sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, porque como filho de Davi, ele é o herdeiro ao trono de Davi, para sentar-se nesse trono e reinar sobre as tribos de Israel. Mas como filho do homem, ele é o herdeiro ao planeta Terra, com todos seus habitantes, com todas as nações, para reinar sobre todas as nações. Agora podemos ver que para este tempo final há um programa profetizado que será realizado. Esse é o programa de Deus correspondente a este tempo final. Agora, por que Deus não voltou ao povo hebreu ainda? Isto é porque, para o povo hebreu, há um momento em específico no programa divino. E até que chegue esse momento, Deus não enviará ao seu sentinela do último dia ao povo hebreu. Agora, o que é que falta para que o povo hebreu receba a mensagem? Muitos tentaram converter o povo hebreu a Cristo. Muitos trataram de levar uma mensagem ao povo hebreu e, sobretudo, a mensagem do Evangelho da Graça. Mas o povo hebreu não creu,
exceto alguns hebreus como indivíduos, porque do meio do povo hebreu também há pessoas que foram predestinadas, ordenadas por Deus, desde antes da fundação do mundo, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais são também chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo, nas diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. No tempo dos apóstolos, houve muitos hebreus que receberam a Cristo como seu Salvador. Sob a pregação dos apóstolos, a pregação de Pedro, de Jacó, de André e de todos esses apóstolos de Deus. No meio do povo hebreu, houve muitos hebreus que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo. Agora vejam, a Igreja do Senhor Jesus Cristo começou com hebreus e vejam como a dispensação da graça começou com hebreus e depois voltou-se Cristo aos gentios e enviou São Paulo aos gentios na Ásia Menor. E na Ásia Menor, Cristo realizou a primeira etapa, ou era, entre os gentios, representada na igreja de Éfeso, igreja que existiu na Ásia Menor, lá em Éfeso, na Ásia Menor. E agora vejo vocês como Cristo, ao tornar-se aos gentios, esteve chamando e juntando um povo para o seu nome dentre os gentios, mas de vez em quando entraram alguns hebreus também. Na igreja, no tempo de São Paulo, lá na Ásia Menor, também entraram muitos hebreus ao corpo místico de Cristo. Mas depois, cada dia, foram menos hebreus no corpo místico de Cristo. Mas sempre houve alguns no corpo místico de Cristo. Porque Deus está chamando e juntando um povo para o seu nome. E agora chegamos ao tempo final, quando as 7 etapas ou eras da igreja gentia já transcorreram e chegamos à era da pedra angular. E por que ainda Deus não se voltou ao povo hebreu? São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos diz, no capítulo 11, versículo 25, diz, porque não quero, irmãos, que ignoremos esse mistério. Vejam, é um mistério do reino de Deus, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Agora, o que é a plenitude dos gentios? Quando tem entrado a plenitude dos gentios é quando tem entrado até o último dos escolhidos de Deus, do corpo místico de Cristo, dentre os gentios. Ou seja, até que tenha entrado o último membro do corpo místico de Cristo, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E quando isso ocorra, entrou a plenitude dos gentios. E Cristo voltará ao povo hebreu? Se abre a porta para o povo hebreu? Por quê? Quando a plenitude dos gentios entre, então os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. E estaremos em corpos eternos, ou seja, estaremos adotados como filhos e filhas de Deus, porque a adoção é a redenção do corpo, ou seja, a transformação de nosso corpo, para que assim esse corpo mortal seja transformado e tenhamos assim um corpo imortal e os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E assim todos, com corpos eternos, estaremos adotados como filhos e filhas de Deus, com um corpo físico eterno e glorificado, e com um espírito teofânico eterno também. O espírito teofânico
O recebemos ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Aí é onde ocorre o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos, quando disse, em verdade te digo que o que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou que tinha que nascer por meio de sua mãe novamente. E disse, como podes fazer isso, por acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe disse, em verdade vos digo que aquele que não nasça da água e do Espírito não pode ver ou não pode entrar ao reino de Deus ou no reino de Deus. Isso está em São João, capítulo 3, versículo 1 ao 6. E agora, vejam como se requer um novo nascimento para entrar ao reino de Deus, para poder entrar assim ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando se nasce de novo ao receber o Espírito de Cristo, a pessoa obtém um espírito, corpo teofânico da sexta dimensão. Assim é como obtém a imagem de Cristo, vem a ser a imagem de Jesus Cristo. E somente lhe falta a semelhança, o corpo físico e eterno, para ser completamente a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ao nascer de novo, já somos a imagem de Jesus Cristo. Porque a imagem é a teofania, o corpo teofânico da sexta dimensão. Esse corpo teofânico da sexta dimensão o teve primeiro Jesus Cristo. Ele é o primeiro em ter um corpo teofânico da sexta dimensão, o qual é o Verbo que era com Deus e era Deus, no qual estava Deus manifestado em toda sua plenitude. E, assim como estava em Abraão, Levi, quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, disse que também Levi dizimou a Deus. Assim nos diz o apóstolo São Paulo. Agora, vejam vocês, assim como estava Levi nos lombos de Abraão e dizimou a Melquisedeque, onde estávamos nós? Quando Deus estava criando os céus e a terra, estávamos no Verbo, que era com Deus e era Deus. Estávamos aí e nós tínhamos que ser manifestados nesta terra, na mesma forma em que Jesus Cristo foi manifestado em corpo perfeito e imortal, criado por Deus, mas por causa da queda no Horto do Éden, encontramos que o ser humano, depois da queda no Horto do Éden, não pôde ver essa terra, obtendo primeiramente um corpo teofânico. E por essa causa, encontramos que o ser humano, ao nascer por meio de papai e mamãe, obtém um corpo mortal, corruptível e temporário, e obtém também o espírito do mundo. Porque por meio da união de um homem e de uma mulher, não pode vir à existência um corpo eterno. Porque está vindo por meio do que foi o pecado lá no Horto do Éden, e vem contaminado com o pecado, e porquanto a Escritura diz que a alma que pecar morrerá, e que o pagamento do pecado é morte, por isso, ao vir a pessoa à terra por meio de papai e mamãe, vem sentenciado já
a morte. Agora, quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados, no sangue de Cristo, nos diz o mesmo Jesus Cristo em São João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Agora vejam vocês, por meio do novo nascimento, passa de morte à vida. Porque por meio do nascimento natural, através de papai e mamãe, passou a pessoa à morte, mas por meio do novo nascimento, passa a vida eterna. E, ainda que seu corpo físico morra, a pessoa continua vivendo no corpo teofânico, esse corpo da sexta dimensão, e no último dia ressuscitará em um corpo eterno. Agora, vejam por que se necessita a Cristo. Todo ser humano necessita ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer pessoa que diga que não lhe interessa receber a Cristo como seu Salvador, não lhe interessa Cristo, pode ir a qualquer lugar, menos ao Pai Celestial, porque o único caminho ao Pai Celestial é Jesus Cristo. Ele é o Redentor. Ele é o que tomou os nossos pecados e pagou essa dívida. Ele pagou o preço tomando nossos pecados, porquanto o pagamento do pecado é morte. Ele, ao tomar nossos pecados, morreu por nossos pecados, para que nós possamos viver eternamente. Agora vejam vocês, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário se faz efetivo em cada um de nós, ao receber a Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim produzir-se em nós o novo nascimento. E agora, ao produzir-se o novo nascimento na pessoa, esse Espírito teofânico da sexta dimensão o vai guiar em toda a sua vida e o vai estar dirigindo, e esse corpo físico que tem o vai a controlar para que a pessoa caminhe no caminho de Deus. A pessoa tem que estar rendida a Deus e deixar que esse Espírito de Deus, o Espírito teofânico, o Espírito Santo, lhe guie todos os dias de sua vida. E quando a pessoa parta desse corpo terrenal, esse Espírito teofânico enviado por Jesus Cristo o leve ao paraíso que é a sexta dimensão. Agora, onde estava esse corpo teofânico? Estava em Cristo, o Verbo, o qual se fez carne, assim como o nosso corpo físico, vejam vocês, por onde vem. Vem por meio do nosso Pai a morrer-se, a unir-se, com nossa mãe. Agora vejam vocês, na manifestação do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, no meio de sua igreja, ele chama e junta as pessoas que estão inscritas no livro da vida do Cordeiro, e eles recebem como seu Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo, e Cristo produz o novo nascimento. E lhes dá um espírito teofânico da sexta dimensão. Ou seja, que a pessoa obtém esse espírito teofânico, nasce assim, na pessoa, no céu, na sexta dimensão. E está colocado em seu espírito teofânico
em lugares celestiais em Cristo Jesus. E pertence seu espírito à sexta dimensão. E esse espírito teofânico vai guiá-lo para que assim se reflita na vida da pessoa as coisas da sexta dimensão. As coisas da sexta dimensão, que são as coisas do novo homem, desse novo homem interior, ou seja, desse novo corpo teofânico da sexta dimensão. Porque o velho homem interior, esse espírito que recebemos quando nascemos aqui na Terra, nos guiava até o mal. Mas o espírito teofânico da sexta dimensão nos guia no bem, no caminho de Deus. Nas cartas do apóstolo São Paulo e nos evangelhos encontramos os atos e frutos do velho homem e também os do novo homem. E quem são os que serão ressuscitados em corpos imortais dos que partiram? Os que nasceram de novo, os quais haviam recebido a Cristo como seu Salvador e haviam lavado seus pecados no sangue de Cristo. E estavam vivendo nessa manifestação do novo homem. E estavam vestidos do novo homem. E quem serão os transformados no último dia? Os que estarão vestidos do novo homem. Esses serão depois vestidos fisicamente do novo corpo também, para ser vestidos do novo corpo físico e eterno e glorificado. Primeiro temos que ser vestidos interiormente com um novo homem interior, que é o corpo teofânico, e permitir que ele leve os frutos do novo homem. Por isso é que São Paulo nos ensina que estejamos vestidos do novo homem e que nós não estejamos no velho homem com seus atos que são contrários a Deus e seu programa. Mas os atos do novo homem são conforme a palavra de Deus. E agora, vejam, quem entrarão, quais entrarão à Nova Jerusalém e quais não entrarão. Diz Vamos ver aqui. No capítulo 21, versículo 7 e 8 de Apocalipse diz: o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes e incrédulos, os abomináveis e homicidas, os fornicadores e os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo. Terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E agora, no mesmo capítulo 21 do livro de Apocalipse, versículos, vejamos, versículos 22 ao 27 diz: e não vi nela templo, ou seja, na Nova Jerusalém, a qual estará aqui na terra, depois do reino milenial. Diz: e não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo dela e o Cordeiro.
A cidade não tem necessidade de sol nem de lua que brilhem nela, porque a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua luminária. E as nações que houverem sido salvas andarão na luz delas. E os reis da terra trarão sua glória e honra a ela. Suas portas nunca serão fechadas de dia, pois ali não haverá noite. E levará a glória e a honra das nações a ela. Não entrará nela nenhuma coisa imunda ou que faz abominação e mentira, senão somente aos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora vejam vocês, quais entrarão à santa cidade, a nova Jerusalém, que estará depois do reino milenial, aqui na terra, estabelecida. Entrarão ali somente os que têm seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro. Essas são as pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo e viveram essa nova vida do novo homem com seus atos e venceram. Sempre há uma luta. E por isso é que sempre se pode obter uma vitória. Você não pode obter uma vitória se não há uma luta. Agora, vejam vocês que as pessoas que entrarão à Santa Cidade, a Nova Jerusalém, têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, vejam vocês como tudo isso já está falado por Deus em Sua Palavra. E por isso é que estamos chamados a estar vestidos ou revestidos do novo homem, com seus atos, para assim servir a Cristo, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser, todos os dias de nossa vida. Diz no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14, em diante diz: bem-aventurados os que lavam suas roupas para ter direito à árvore da vida e para entrar pelas portas da cidade. Onde lavamos nossas roupas? No sangue do Cordeiro. Mas os cachorros estarão fora, e os feiticeiros, fornicadores, homicidas, idólatras, e todo aquele que ama e faz mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Por que enviou o seu anjo para dar testemunho dessas coisas nas igrejas? Porque esse é o sentinela do último dia. Assim como os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos e os anjos mensageiros foram sentinelas do tempo em que viveram, agora, para o último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta mensageiro do último dia, para a era da pedra angular e para a dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, vem pregando todas as coisas que devem acontecer logo. E assim vem dando testemunho de todas essas coisas, para que assim cada pessoa possa ver o caminho de Deus, possa entender em que tempo estamos vivendo e possa ser colocado no corpo místico de Cristo na era correspondente a esse tempo e na dispensação correspondente a este tempo, e possa assim caminhar conforme a vontade de Deus. Para isso é que Cristo envia seu anjo mensageiro neste último dia. Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, com essa voz de trombeta diz:
sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, depois das que aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja em Tia. E para Cristo dar-nos a conhecer todas essas coisas que Ele promete dar-nos a conhecer, tem um sentinela, um profeta mensageiro, que é o seu anjo mensageiro, para, por meio dele, dar-nos a conhecer todas essas coisas. Disse-me, disse. Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. A quem envia para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo? Envia ao seu anjo mensageiro, porque esse é o sentinela do último dia. Segue dizendo, eis aqui, venho logo, bem-aventurados que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouviu e viu essas coisas, e depois que as ouvi e vi, me prostrei para adorar aos pés do anjo que me mostrava essas coisas. Mas ele me disse, olha, não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora vejam, João o apóstolo quis adorar os pés deste anjo que lhe mostrava todas essas coisas, mas ele disse que não fizesse. Por que João quis adorar os pés deste anjo? Porque esse anjo é o sentinela de Deus para o último dia. O que no último dia viria, dando testemunho de todas as coisas que devem acontecer logo, das quais deu testemunho ao apóstolo São João, nesta forma simbólica, em que mostrou a João o apóstolo todas essas coisas no livro do Apocalipse, mas esses símbolos apocalípticos têm um significado, e esse significado desses símbolos apocalípticos seria dado a conhecer à Igreja do Senhor Jesus Cristo. As coisas correspondentes ao último dia, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, manifestado em seu anjo mensageiro, ungindo a seu anjo mensageiro com seu Espírito Santo, estará usando-o no último dia, para, por meio dele, falar-lhe a seu povo, a sua igreja, primeiramente, que é o Israel celestial, e depois falar-lhe também ao Israel terrenal, e dar a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo neste tempo final, e mostrar-lhes a todos os seres humanos todas essas coisas, e sobretudo a Igreja do Senhor Jesus Cristo e ao povo hebreu, para que assim todos que tenham seus nomes escritos no livro da vida, já seja em uma sessão ou em outra sessão, tenha a oportunidade de entrar ao programa divino neste último dia. E assim, se cumpram as profecias correspondentes ao último dia, dadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Agora, vejam vocês como o apóstolo São Paulo, falando-nos desse mistério do povo hebreu, ele nos diz que isto que aconteceu com o povo hebreu será até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Continua dizendo em Romanos, capítulo 11, lemos o versículo 25, agora passamos ao verso 26 até o 29, onde diz: e depois todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, que apartará de Jacó a impiedade, e esse será o meu pacto com eles, quando eu tire seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à escolha, são muito amados por causa dos pais, ou seja, por causa de Abraão, de Isaque e de Jacó.
porque irrevogáveis são os dons e o chamamento de Deus. São Paulo tomou a profecia de Isaías capítulo 59, versículo 17 em diante, ou seja, 17 a 21, para explicar o que havia acontecido com o povo hebreu e o que acontecerá neste último dia, quando tem entrado a plenitude dos gentios. Agora vejam vocês o que diz Isaías capítulo 59, versículo 17 em diante. Pois justiça se vestiu como de couraça, com elmo de salvação em sua cabeça, como roupas de vingança por vestimenta, e se cobriu de zelo como de manto, como para vindicação, ou seja, como para vingança, como para retribuir com ira a seus inimigos, e para dar o pagamento aos seus adversários. O pagamento dará aos das costas do litoral, e temerão desde o ocidente o nome do Senhor. Ou seja, desde onde começará a temer o nome do Senhor? Desde o ocidente, porque o ocidente será a manifestação de Deus no último dia. Será? No ocidente, a vinda do Filho do Homem será no ocidente, a vinda do Redentor, da Igreja do Senhor Jesus Cristo e o Redentor do povo hebreu. E temerão desde o ocidente o nome do Senhor, e desde o nascimento do sol, sua glória. Porque virá o inimigo como um rio. Quem virá como um rio? O inimigo, que é o diabo. O diabo se encarnará no anticristo, no homem de pecado, na besta, e virá como um rio, e virá com nações e exércitos, e ninguém poderá comprar se não tem a marca da besta, se não tem o selo da besta, o número do seu nome, se não está selado em sua mão e sua frente, se não tem sua doutrina, isso é o selo na testa, e se não faz sua vontade, esse é o selo na mão. E agora, vejam vocês, vem com um rio, por quê? Porque os reis de Apocalipse capítulo 17, versículo 11 ao 18, lhe darão a besta o poder para que reine. Vamos ver como diz aqui. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 11 em diante, diz: a besta que era e não é também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viram são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por uma têm recebido autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão seu poder e sua autoridade à besta, lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor de senhores e Rei de reis. E os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Aqui podemos ver que estes 10 reis lhe darão seu poder e sua autoridade à besta, para que a besta reine. E a besta, vejam vocês, está reinando, porque o diabo estará encarnado no anticristo, no homem de pecado, e estará essa etapa dos pés de ferro de barro cozido do reino de gentios em sua manifestação plena, onde tomará o controle total destes governos terrenais
estes governos gentios, e aí é onde o inimigo virá em toda sua plenitude, como um rio, com esses reis e essas nações e esses exércitos, e trará morte sobre todos aqueles que não estão de acordo com o anticristo em seu reino. E suas leis estabelecidas, e perseguirá as virgens fátuas que estarão durante a grande tribulação aqui na terra. No capítulo 12 de Apocalipse aparecem as virgens fátuas e também aparecem os hebreus. Capítulo 12, versículo 17 diz: Então o dragão se encheu de ira contra a mulher e se foi fazer guerra contra o resto da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora, vejam vocês, a mulher é a nação hebraica. E aqui, os que guardam os mandamentos de Deus são os hebreus, são 144 mil hebreus, que iam ser perseguidos e mortos, e os que têm o testemunho de Jesus Cristo, esses são os crentes em Jesus Cristo, que não tinham azeite em suas lâmpadas, ou seja, que haviam crido em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, mas que não haviam recebido o Espírito de Cristo e, portanto, não se havia produzido neles o novo nascimento. Não haviam nascido de novo. Portanto, não podiam ser transformados para ser raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tinham que permanecer aqui na terra para passar pela grande tribulação e, assim, ser passados por essa etapa, onde serão purificados, porque não tinham azeite em suas lâmpadas. E a besta os matará. Haverá uma perseguição muito grande sobre uma seção do cristianismo e também sobre o povo hebreu. É chamado esse tempo da grande tribulação o aperto de Jacó. E agora, vejam vocês como o povo hebreu, neste último dia, vai despertar. E depois, os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro estarão recebendo a Cristo como seu Salvador. E depois darão suas vidas por Cristo. Estes são 144 mil hebreus, mas eles ressuscitarão depois da grande tribulação para entrar ao glorioso reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Estes são os eunucos que servirão ao rei e à rainha durante o reino milenial e por toda a eternidade. Agora, vejam vocês aqui, como continua dizendo, porque virá o inimigo como um rio, mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele. E o que significa isso? Levantar bandeira contra ele. Essa bandeira levantada é Apocalipse, capítulo 11. Essa bandeira levantada é o ministério das duas oliveiras, de Apocalipse, capítulo 11, e de Zacarias, capítulo 4. Esses são os ministérios de Moisés e Elias que estarão aqui, presentes na terra.
neste último dia, em favor do Israel celestial, da Igreja do Senhor Jesus Cristo e do Israel terrenal, o povo hebreu. E Deus levantará bandeira contra o anticristo neste último dia, porque Deus se manifestará em Espírito Santo por meio desses ministérios que estarão na terra, manifestados no sentinela do último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E assim será como Deus terá sua bandeira levantada neste último dia para bênção de sua igreja e para a bênção do povo hebreu. Continua dizendo, e virá o Redentor a Sião, e aos que se voltarem da iniquidade em Jacó, diz o Senhor, e este será meu pacto com eles, diz o Senhor, o Espírito meu que está sobre ti, e minhas palavras que coloquei em tua boca, não faltarão de tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos filhos de teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Agora vejam como Deus voltará ao povo hebreu novamente por meio dessa manifestação correspondente ao último dia, onde Deus estará manifestado em Espírito Santo através de carne humana, através do seu sentinela do último dia, onde este sentinela, mensageiro do último dia, estará falando ungido com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, todas essas coisas que devem acontecer logo, e assim estará dando a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus do Israel celestial, ou seja, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, todas essas coisas prometidas para esse último dia, todas as profecias que devem ser cumpridas, e depois estará dando testemunho também ao povo hebreu de todas as coisas correspondentes ao último dia. Vimos este mistério correspondente ao último dia, de como Deus trabalhará no último dia, de como levantará Deus bandeira contra o anticristo do último dia, contra a besta, e como a vitória está prometida que será para o Rei de Reis e Senhor de Senhores, porque o Cordeiro é Rei de Reis e Senhor de Senhores, porque Jesus Cristo mudará de sua obra de Cordeiro e sua obra de intercessão no lugar santíssimo do templo de Deus no céu, onde ele esteve por todos esses anos, desde que ascendeu ao céu, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é o sumo sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu. Ele sairá, como saiu o sumo sacerdote, do lugar santíssimo do templo que estava no meio do povo hebreu em Jerusalém. E como também, antes desse templo, saiu o sumo sacerdote do tabernáculo que construiu Moisés, saía do lugar santíssimo, depois de haver realizado essa obra de intercessão lá no lugar santíssimo, com o sangue da expiação do cabrito no dia 10 do mês 7º de cada ano. Cada ano fazia assim o sumo sacerdote, porque aquele sacrifício ou aqueles sacrifícios de animaizinhos não eram perfeitos, e por isso tinham que fazer esse sacrifício. E essa expiação, sempre o dia 10º do 7º mês de cada ano. Mas quando Cristo morreu
ressuscitou e ascendeu ao céu, foi diretamente ao templo que está no céu. Não foi ao templo que estava em Jerusalém, senão no templo que está no céu. Para levar seu próprio sangue, como fazia o sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, no dia 10 do mês 7º. Agora vejam vocês, como Cristo ascendeu ao céu, entrou ao templo que está no céu, passou ao lugar santíssimo e levou ali seu próprio sangue e entrou ali como sumo sacerdote. E ali, assim como o sacerdote entrava e permanecia certa quantidade de tempo ali, assim Cristo esteve no lugar santíssimo, no templo do céu. No lugar santíssimo desse templo, esteve desde que ascendeu ao céu até esse tempo no qual nós estamos vivendo, e esteve fazendo intercessão por Israel celestial, que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, no céu. E quando entre o último dos escolhidos, então Cristo faz intercessão por esse último escolhido e já termina a sua intercessão ali no céu e sai do lugar santíssimo do céu e se converte em leão da tribo de Judá, em rei de reis e senhor de senhores. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo vestido de linho branco, e depois, quando saía do lugar santíssimo, se colocava as vestes douradas, se tirava sua roupa, sua vestimenta de linho branco, e se colocava sua vestimenta dourada e vestido com sua roupa ou vestimenta dourada e todas as coisas que levava essa vestimenta. Estava como o noivo dos... E Cristo, como o noivo do Senhor para o povo hebreu. E Cristo, quando sai do trono de intercessão no céu, se vestirá com suas vestes de reis e senhor de senhores. Se vestirá com suas vestes de príncipe, assim como o sumo sacerdote sendo príncipe. Encontramos que se vestia suas vestimentas douradas quando saía de seu trono de intercessão, ou do trono de intercessão. E agora vejam vocês como o sumo sacerdote, vestido com suas vestes douradas, representava a Cristo como noivo da igreja sua, noivo do Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês como tudo está tipificado lá, no Antigo Testamento. E, assim como houve também mais sacerdotes, encontramos que há mais sacerdotes, assim como houve sacerdotes da ordem de Levítico. Encontramos que há mais sacerdotes na ordem de Melquisedeque, da ordem celestial. Assim como houveram mais sacerdotes da ordem do templo terrenal
e do Israel terrenal. Há também mais sacerdotes da ordem celestial e do Israel celestial e do templo celestial. Mas o sumo sacerdote do templo celestial e do Israel celestial, sabem como se chama? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Melquisedeque que apareceu a Abraão. Ele é o Melquisedeque do Antigo Testamento, o qual é o sacerdote de Deus do templo que está no céu. Mas sabem vocês uma coisa? O sumo sacerdote Melquisedeque, assim como os sacerdotes e sumos sacerdotes se casavam e tinham filhos, o sumo sacerdote Melquisedeque, sabem vocês uma coisa? Tem filhos também. E, consequentemente, são sacerdotes. E quem são os sacerdotes? Assim como Melquisedeque, o sacerdote do templo que está no céu, foi manifestado na terra, em carne humana. Agora os filhos do sacerdote Melquisedeque são manifestados na terra, em carne humana também. E porquanto vêm em um corpo mortal, corruptível e temporário, eles têm que fazer contato com Cristo, para assim, com o sangue de Cristo, ser lavados de nossos pecados. Vejam vocês, o sumo sacerdote, por quais primeiro fazia a expiação e por quais primeiro intercedia era pelo mesmo sumo sacerdote e pelos todos os sacerdotes. E agora Cristo, olhem vocês, o que fez pelos sacerdotes da ordem sua, ou seja, da ordem de Melquisedeque, da ordem do templo que está no céu, diz. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 em adiante, ou 4 em diante, diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, do que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos que estão diante do seu trono são os 7 espíritos de Deus, que também são as 7 lâmpadas do candeeiro ou candelabro que estão diante de Deus. E, em sua manifestação na terra de seus 7 Espíritos de Deus e das 7 lâmpadas que estão diante da presença de Deus, que são os 7 olhos do Cordeiro, são os 7 olhos de Deus, em sua manifestação aqui na terra, dessas 7 lâmpadas e 7 olhos e 7 Espíritos de Deus, e sua manifestação aqui na terra em carne humana, vieram a ser as 7 eras com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses 7 Espíritos de Deus são as manifestações do Espírito Santo em seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo está materializando aqui na terra, em sua igreja, em seu templo espiritual, e que o Israel celestial está materializando em carne humana as coisas do templo celestial. Vejam como está materializando aqui na terra. Por isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a representação do templo que está no céu, porque é o Israel celestial. É a representação aqui na terra e materialização aqui na terra do templo que está no céu e as coisas que estão nesse templo. E agora vejam vocês, diz, e de Jesus Cristo, testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos amou
e nos lavou de nossos pecados com seu sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Nos fez o quê? Reis e sacerdotes para quem? Para Deus. Somos reis e sacerdotes para Deus, do templo que está no céu. E por isso, no templo que está no céu, materializando-se aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo, somos sacerdotes de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque somos filhos de que rei? De rei Melquisedeque, que também é sacerdote do Deus Altíssimo. Quem são os sacerdotes? Segundo a ordem de Melquisedeque, filhos do rei Melquisedeque, os lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 10 diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque tu foste imolado, e com teu sangue nos redimiu para Deus de toda a linhagem e povo, de toda a linhagem e língua e povo e nação, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam o que Cristo fez por cada um de nós. Cristo, como sumo sacerdote, entrou ao templo que está no céu e esteve fazendo intercessão por todos nós e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Essa nova ordem sacerdotal de um novo templo, o templo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e do templo que está no céu. E agora podemos ver por que é que vamos reinar com Cristo como reis e sacerdotes, porque somos filhos do Rei de Reis e Senhor de Senhores, que é Melquisedeque, o qual é o Messias, o qual é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual se fez carne e habitou entre os seres humanos. E assim como nossos corpos terrenais estiveram nossos pais terrenais, agora nós, como filhos do Rei Melquisedeque, tanto nosso espírito como nosso corpo físico e eterno que hemos de ter, e o corpo teofânico, onde esteve? No Rei Melquisedeque, que é o Verbo que era com Deus e era Deus. E agora vemos que assim se fez carne e habitou entre nós, no meio do povo hebreu, e era nada menos que o Verbo feito carne, Melquisedeque feito carne, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto feito carne, vestido de carne humana, para realizar o sacrifício pelo pecado e, com seu sangue, limpar-nos de todo pecado, expiar nossos pecados e assim lavar-nos de nossos pecados e fazer-nos sacerdotes de Deus e reis também, reis e sacerdotes para nosso Deus. Agora vejam, Deus terá um rei sobre a terra, o qual é o Messias, mas com ele estarão ministrando nesse reino muitos reis e sacerdotes, lavados com o sangue de Cristo, os quais receberam o Espírito de Cristo, esse corpo teofânico, e se operou neles o novo nascimento. E agora, para esse último dia, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, a sentinela do último dia, para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Vimos o sentinela
do último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, com a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do anjo do pacto, a mensagem do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, uma mensagem para gentios, para a igreja gentia e também para o povo hebreu. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino, anunciando que a vinda do reino de Deus para esse tempo final se estará convertendo em uma realidade e que, depois da grande tribulação, o glorioso reino milenial de Cristo estará estabelecido e Cristo, o Cristo, o Messias ungido, reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, sentando-se no trono de Davi e reinando desde o trono de Davi. E com ele estará os reis e sacerdotes que ele lavou com seu sangue precioso e, consequentemente, nos fez reis e sacerdotes. E estávamos nele desde antes da fundação do mundo. E nossos nomes estavam escritos em seu livro, no livro da vida do Cordeiro, o livro dos 7 selos, de Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. Esse livro que ele redimiu, esse livro que contém os nomes dos redimidos de Deus, esse livro que depois ele toma em Apocalipse capítulo 5 e o abre e faz sua reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Esse livro dos 7 selos é o livro da vida do Cordeiro. Esse é o livro da redenção. Esse é o título de propriedade de toda a criação e pertence ao Redentor, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o único digno para tomar esse livro e abrir esses selos, o qual ele faz quando termina sua obra de redenção, quando termina sua obra de intercessão, ali no lugar santíssimo do templo que está no céu. Ele, vejam vocês, por esses 2000 anos que transcorreram, e esteve intercedendo por todas as pessoas que têm seus nomes escritos nesse livro, que está selado com 7 selos em Apocalipse capítulo 5. E depois termina sua obra de intercessão, ele sai do lugar santíssimo do templo que está no céu, sai do trono de intercessão e toma esse livro e o abre no céu e faz a sua reclamação. Mas vejam vocês, antes disso, o que ele esteve fazendo? Ele esteve realizando a obra correspondente a cada um desses selos. Ou seja, que os selos são abertos quando os selos são cumpridos. Ou seja, que o correspondente ao 7º selo e os escolhidos que estão sob esse 7º selo e também os que estão e os ministérios que estão sob o 7º selo e sob o 6º selo têm que ser manifestados. Para Cristo, então, realizará esse trabalho de tomar o livro e abrir esses selos. E depois, chamar e juntar também os escolhidos do povo hebreu, ou seja,
selá-los em suas testas, e o povo hebreu ver a Cristo manifestado em toda sua plenitude no último dia, ver a Cristo em Espírito Santo manifestado, realizando as obras prometidas para o último dia. Essas grandes obras, milagres e maravilhas que estão prometidos, para assim o povo hebreu ver ao Libertador vindo, à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o anjo forte, que é o mensageiro de Israel, vem primeiramente à sua igreja, no último dia, para chamar aos escolhidos do último dia, juntá-los e fazer a reclamação de todos que ele redimiu com seu sangue precioso, para ser transformados todos nós, e os mortos em Cristo ressuscitar, e estar todos com o corpo eterno, e ser todos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ser todos à imagem, ou seja, corpo teofânico, e a semelhança, corpo físico glorificado e eterno, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, estarão aqui presentes na terra, nesse último dia, os reis e sacerdotes que foram redimidos com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e foram feitos reis e sacerdotes, e estaremos vestidos de reis com um corpo imortal, com uma vestimenta imortal, e todo poder será restaurado a cada um desses reis e sacerdotes, mas estarão sob a direção do Rei de Reis e Senhor de Senhores. E tudo vai funcionar bem. Tudo funcionará bem, porque será um reino de sacerdotes, encabeçado nesse reino pelo sumo sacerdote e Rei de Reis e Senhor de Senhores, Jesus Cristo Messias, o qual tomará seu reino neste último dia. Por isso ele envia o sentinela do último dia, seu anjo mensageiro, para dar testemunho dessas coisas nas igrejas, e assim ser chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, e ser preparados para ser transformados neste último dia. Seremos transformados onde? Em que era? Na era da pedra angular, onde somos chamados e juntados neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho destas coisas prometidas para acontecer nesse último dia, e assim dar-lhes testemunho do sentinela do último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, envio meu anjo para dar-lhes testemunho destas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Esse é o enviado do Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentinela do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Apocalipse 22, versículo 6. Quem é o enviado por Deus? O anjo do Senhor Jesus Cristo. Seu anjo é o enviado e, consequentemente, é o atalaia, o sentinela do último dia.
proclamando com sua mensagem do Evangelho do Reino, todas essas coisas que devem acontecer logo. O sentinela do último dia, que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, prometidas para esse último dia, para a sua igreja, para seus escolhidos, sejam sobre cada um de vocês, sobre mim também, e se materializem em cada um de nós, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estarei com vocês novamente às 3 da tarde para a próxima atividade. Teremos um recesso e depois estaremos às 3 da tarde para começar o devocional e depois a conferência da tarde. Que Deus lhes continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde e que nos ajude neste último dia para estar escutando a voz de Deus por meio do sentinela do último dia. E onde estão os que escutariam a voz do sentinela do último dia, os que o receberiam, os que o reconheceriam nesse último dia? Aqui estamos, neste último dia, escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo por meio do sentinela do último dia, por meio do seu anjo mensageiro. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E conosco novamente, Félix Caro para continuar. E nos veremos às 3 da tarde, se Deus permitir. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde.